A paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Feliz segunda-feira para nós, que Deus venha abençoar a nossa semana no nome de Jesus, amém? A palavra do Senhor em João capítulo 8, verso 1 em diante. Senhor Deus, vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra, que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? A palavra do Senhor em João capítulo 8, verso 1, diz assim: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Nós vemos aqui que o Espírito Santo não fala para nós, não deixa bem claro, escrito, se Jesus estava no monte orando, mas bem provável sim, porque todas as vezes que Jesus se retirava do meio da multidão, era para ficar a sós com o Pai. Que nós possamos, assim, também como Jesus, buscar sempre a intimidade, fortalecer-se com Deus, com o Pai. A cada um possamos priorizar a Deus no secreto, que é onde encontramos forças para prosseguir. Que nós possamos, assim como Jesus buscava todo o tempo em Deus. Jesus veio para ensinar sobre o reino dos céus, o amor, a igualdade, os que verdadeiramente o seguia, aprendeu atentamente com Jesus. Ali ele aprendeu, ficaram atentos, absorvendo tudo que Jesus tinha. Muitos vinham até Jesus para aprender, mas muitos somente para um motivo, acusar a Jesus. Veja, na minha e na tua vida, também vamos ter os nossos amigos, aqueles que vai querer absorver algo de nós, vai querer dividir algo conosco, e também vai ter aqueles que vão vir somente para acusar, para apontar, para falar, Se nós somos falhos, pecadores, não podemos nos ofender se vai ter pessoas torcendo por nós ou pessoas para nos acusar, para nos apontar, porque se Jesus, sendo perfeito, santo, ele não agradou a todos, imagine nós, homens e mulheres pecadores. Aleluia. No verso 3 diz assim: E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Veja, ali o homem sem Deus, ele é cruel. Nós vamos ver que eles expulsaram essa mulher. Eles expuseram ela ao momento de vergonha, sem se importar se ela ia se sentir mal com o sentimento daquela mulher, pondo no meio, quando diz ali, colocou ela no meio, isto é, para que todos soubessem dos seus pecados. Eles estavam expondo toda a vergonha daquela mulher. Olhando para esse versículo, nós vamos ver que o homem sem Deus, ele é ruim, ele é perverso, ele é hipócrita, pois com certeza, se o pecado fosse deles, não iriam expor perante a sociedade. E é assim, nos dias atuais. Ou se fosse de um filho ou de uma filha que pecasse ali, assim é o homem na terra, A justiça é para o outro, mas não para si próprio, não para ele, não para si próprio. Por isso Jesus disse em Mateus 7, 1, 8: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir. Por isso, a importância de avaliarmos a nós mesmos e entender que somos carentes e necessitados das misericórdias de Deus. Em 1 Coríntios 11, 28, ao cearmos a ceia do Senhor, diz assim lá, verso 28, examine-se o homem a si mesmo, assim como coma deste pão e beba deste cálice. Então, examina-se o homem a si mesmo. Estou lendo aqui, tudo que o Espírito Santo de Deus foi ministrando no meu coração quando eu tirei essa palavra para o dia de hoje. Sabe o que significa
o que é examinarmos a nós mesmos, quando nós examinamos a nós mesmos, nós estamos ali reconhecendo e olhando para dentro de nós, de forma verdadeira, sem hipocrisia, que nós somos falhos, nós somos indignos e que carecemos das misericórdias de Deus, que nós precisamos do sacrifício perfeito que é Jesus lá naquela cruz. Então nós temos entendimento de que nós somos salvos porque Jesus nos remiu. E não porque nós somos santos e merecedores. Não, nós não somos merecedores. Mas contudo, Jesus, ele escolheu se doar por nós naquela cruz. Se dar por nós naquela cruz. Então, minha irmã e meu irmão, entenda que a ceia do Senhor é um memorial em reconhecimento que nós precisamos do sacrifício que ele fez por nós naquela cruz. Não deixe de cear, porque você tem pecado, pois todos nós temos. Todos nós pecamos. A diferença é que, diante de Deus, né, nós temos que reconhecer nossos pecados, sentir vergonha daquilo que nós fizemos e então entender que o sacrifício de Jesus nos limpa, nos reme, nos lava, nos purifica. Nós temos que sentir vergonha, nós temos que estar incomodado com os pecados nossos. Não do alheio, mas os nossos pecados. Então, entender que para Deus não tem pecadão e nem pecadinho. Ah, esse pecado você pode cear. Não, aquele você não pode cear. Então, que nós venhamos entender que nós temos que analisar a nossa vida, né? Se nós estamos dispostos a abandonar aquele pecado para seguir Jesus. Se nós estamos, né, ali disposto a melhorar, a se sacrificar na carne nossa para seguirmos a Jesus e abandonar o pecado, né? Nós temos que abandonar, pois será para, se nós tomarmos a ceia do Senhor, sabendo que somos pecadores, mas não queremos abrir mão daquele pecado, aí sim é para nossa própria condenação. Nós temos que entender, eu pequei, eu preciso melhorar, Senhor, me ajuda, me transforma, né? Então, no verso 4 diz assim: e pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no seu próprio ato de adultério, adulterando, né? Acusar o pecado alheio é fácil, não é? É fácil. Mas quando é o nosso, é o que Deus pergunta para mim, para você. E quando é o seu? Aí é outra coisa, né? É assim que o ser humano é. É diferente, nós não queremos ser expostos. Aqui neste versículo, nós vemos essa injustiça por vários motivos. O pecado não era dos acusadores, né? Era daquela mulher. Porque essa mulher não era filha de nenhum deles que a acusava ali naquele momento. O fato de ser mulher naquela época não era valorizada, né? Ela era tida como uma classe menor existente ali depois do homem, bem para o homem pisar em cima dela. Mas nota-se que para cometer esse pecado de adultério, era necessário a outra parte, era necessário um homem estar com ela. Mas cadê esse homem que eles não apresentaram? Cadê aquele homem que estava junto com ela no ato daquele adultério? Não estava, mas somente a mulher foi exposta. Somente aquela mulher, ela foi levada para ser julgada. Aleluia. No verso 5 diz assim, ó: na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas, tu, pois, que dizes? Veja, na lei, em Levítico 20:10, fala de punir não somente o homem ou somente a mulher, mas ambos, os dois pegos em adultério. Então, esses acusadores, na verdade, estavam usando de meias verdades. Eles estavam usando ali da palavra de Deus, né, para benefício próprio, né? Eles estavam fazendo o papel ali do inimigo, o advogado do cão, né? No caso aqui, bem provável que o homem que foi encontrado com essa mulher, não se fala, mas é bem provável que esse homem que estava em adultério com essa mulher fosse um homem de posses, de renome, um homem reconhecido, talvez parente até de algum deles ali. E por isso, esse fato não foi exposto,
né? Esse homem não foi exposto perante a sociedade, né? Podemos aprender aqui que o ser humano sempre ele vai ter uma justiça falha. A justiça perfeita, ela vem de Deus, né? Como diz na palavra do Senhor, que a justiça do homem é como um trapo de imundícia. Em Isaías 64:6 diz assim: somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia. Murchamos como folhas e como o vento, as nossas iniquidades nos levam longe. Então, veja, o homem, quando ele peca, ele vai longe, porque uma mentira cobrindo a outra mentira, né? O homem, para manter ali, como se ele não tivesse pecado, ele sempre vai estar fazendo algo a mais e vai longe nas suas mentiras. E a palavra do Senhor está dizendo que a justiça do homem é como um trapo de imundícia. E ele diz que somos todos impuros. Mas ali, aqueles homens decidiram expor somente aquela mulher, né? A pergunta desses homens a Jesus foi: tu, pois, o que dizes? Né? Aqui eles queriam pegar Jesus. Eles queriam um motivo para acusar Jesus. Pois como Jesus iria obedecer à lei e ao mesmo tempo deixar que aquela mulher fosse livre, fosse embora sem a punição? Como que seria, né? Na mente perturbada daqueles homens, aqueles escribas, aqueles fariseus, Jesus não ia ter uma saída. Jesus não ia ter como se safar daquela cilada. Mas, na verdade, Deus nunca quis punir o homem pelos seus erros, né? Mas que existisse em seus corações o temor a ele. E a bondade para com o próximo, a misericórdia para com o próximo. O que não quero para mim, nós temos que entender, nós não podemos querer para o próximo. O que você não deseja para você, você não pode desejar para o próximo. Se você não quer ser exposta nas suas vergonhas, não expõe o seu irmão, não expõe a tua irmã. Você não gosta que te caluniem quando você não está ali, né? Porque quando falam por detrás, caluniam, não vai falar na tua frente, não vai sustentar. Porque quando fala na frente, não é uma calúnia, ali é um confronto. Ser confrontado é uma coisa e ser acusado é outra, né? Então, aqui, aqueles homens pensaram: Jesus não tem saída, esse homem não tem saída. Agora vamos pegar ele no engano dele. E no verso 6, ainda de João, capítulo 8, diz assim: isto diziam eles, tentando-o para que tivessem de que acusar. De toda maneira, eles queriam acusar a Jesus. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Aquele plano elaborado contra o nosso Jesus logo iria cair por terra, né? Porque esses homens estavam prestes a receber um dos maiores ensinamentos que Jesus deixou, que é ter misericórdia, porque precisamos da misericórdia do Senhor. Em todo o tempo, em toda a palavra, Deus sempre direcionou o homem para ter misericórdia. Mas o homem, ele sempre usou da sua autojustiça e nunca exerceu a misericórdia. Por isso foi necessário Jesus vir e se tornar homem, andar entre as pessoas para nos ensinar. Que nós todos os dias venhamos refletir, trazer o temor de Deus e exercer essa misericórdia. Não quando me convém e não quando te convém, mas com todos. Com aquele que você acha que não é merecedor, com aquele que você acha que não é justo. Que você possa exercer da misericórdia do Senhor. No verso 7 diz assim: e como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra contra essa mulher. Veja, os acusadores agora pressionavam a Jesus, imaginando, né, que no momento ali ele não ia ter como se safar, né? Então imagina a tensão que estava naquele lugar, imagina o clima ruim que estava naquele lugar, aonde parecia que não existia mais saída para aquela mulher, né? Mas a resposta de Jesus foi uma flecha certeira na consciência e moral daqueles homens, que
Pois quando diz ali assim, aquele que não tem, aquele entre vós que está sem pecado, que seja o primeiro que atire a primeira pedra. Eles ali tiveram essa flecha certeira na consciência moral, pois aqueles homens sabiam o que era certo, mas agiam de forma totalmente contrária. Eles acusavam os erros alheios, enquanto escondiam seus próprios erros. Aqueles homens, ao ouvir aquilo de Jesus, não tinha como eles se esquivarem das suas próprias iniquidades. Ali foi uma flecha certeira na imoralidade daqueles homens. Como nós dizemos, é muito fácil você comer ovo e arrotar caviar. Era o que aqueles homens faziam. Eles pesavam sobre a vida das outras pessoas, enquanto eles escondiam seus próprios pecados. No verso 8 diz assim: e tornando a inclinar-se, escrevia na terra. O Espírito Santo não permite não deixou escrito para nós o que foi escrito ali, né, na poeira, dentro daquele templo. Eles estavam dentro do templo, no chão do templo. Então, nós não sabemos o que ao certo Jesus escrevia, mas contudo nós sabemos que tudo era uma estratégia de Jesus, né? Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos até ao último. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Veja, o Espírito Santo, né, ele não nos permitiu, mas aqueles homens, eles não podiam se sustentar diante de Deus, diante de Jesus, nem espiritualmente, nem moralmente. Ali, toda aquela autossuficiência daqueles homens caiu por terra, né? Porque eles não tinham como se sustentar nem espiritualmente, nem moralmente diante de Jesus. E um a um foi se retirando, porque eles perceberam ali que aquela sabedoria toda só poderia vir de Deus. Mas, contudo, eles ainda não se reverenciaram a Jesus. Eles ainda não pediram a misericórdia de Jesus. Mas ficou bem claro que nenhum daqueles homens tinha capacidade de acusar aquela mulher. No verso, né, seguinte, nós vamos entender, né, ó, ficou somente a mulher e Jesus, quando fala ali, né, ficou somente a mulher e Jesus. Então é bem provável que essa mulher estivesse ali encolhida, com medo de ser morta, pensando, é o meu fim. Mas veja no verso 10, que diz assim: endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Veja, assim como nenhum daqueles homens estavam aptos ou qualificados para condená-la, nós devemos olhar para nós todas as vezes que nós pensarmos em acusar alguém. Nenhum daqueles homens estavam aptos a condenar aquela mulher. Eu não sei, talvez você possa estar na posição dessa mulher, sendo acusada, sendo ali, né, perseguida, mas o que Deus quer dizer para mim, para você no dia de hoje é: não fique preocupado com a acusação humana, com aquilo que o homem, que é pecador tanto quanto você, possa estar te acusando. Jesus te pergunta hoje: aonde estão os seus acusadores? Aonde está aqueles que não têm pecado na face da terra? Aonde está aquele que deu o preço de sangue na cruz por mim e por você? Não existe. O único que foi capaz de pagar o preço por mim e por você foi Jesus. O único que, se quiser vir nos acusar e tem todo o direito, é Jesus. Mas ele escolheu o quê? Nos salvar, nos remir, nos lavar de todo o pecado. Ele escolheu dar a vida dele por mim e por você. Homens e mulheres pecadores, não merecedores da misericórdia do Senhor. Aleluia. No verso 11 diz assim: e ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Foi necessário Deus vir em forma humana para que o ser humano entendesse o que é o amor, o que é a misericórdia. Essa mulher agora chama-se o Senhor, né? Chama Jesus de Senhor.
Quando ela faz isso, ela reconhece ele como seu salvador, não só por salvar a vida dela, mas ela teve entendimento da misericórdia, do amor, do cuidado. E Jesus guardou a lei. Ele cumpriu na cruz por nós, né? Por mim e por você, ele cumpriu para que nos deixasse livre de todo o pecado, de toda a condenação. Lembre-se, vai-te e não peques mais, ele falou para aquela mulher. Então, quando nós pecarmos, nós temos que vigiar para não cairmos nas mesmas falhas, nos mesmos pecados, que nós venhamos ser melhores todos os dias. Assim como Jesus falou para aquela mulher, vai e não peques mais. Jesus nos reme, nos lava. Ele nos dá uma vida nova para andarmos em amor e misericórdia. Nós devemos vigiar para nós não cairmos em tentação, para nós não pecarmos. Mas se com tudo isso acontecer, existe um Deus no céu, que na sua infinita misericórdia nos perdoa. Então, assim como aquela mulher, ela foi exposta, né? Uma das maiores lições Jesus deu ali. Que o homem, ele queria exercer da lei sobre o próximo, sobre as pessoas, mas com ele não queria. Ali eles estavam ali expondo a mulher, uma parte, e a outra parte que também tinha pecado, por algum motivo não foi exposto, algum motivo que ia favorecer os escribas, que ia favorecer os fariseus, que ia favorecer alguém, que nós venhamos entender que não existe favoritismo diante do Senhor, que não existe meio pecado, pecadinho ou pecadão. E quantas das vezes eu me entristeço quando eu chego na igreja e vejo alguém que deixa de cear, mas ela não teve entendimento que Jesus pagou na cruz para remir os seus pecados. O que você tem que fazer é reconhecer que o sangue de Jesus te lava. Se só o fato de você não se sentir digno já te torna digna, porque você entende que você precisa melhorar, que você precisa ser lapidado. É necessário fazer uma consciência, né, sobre você mesmo e mudar. O que não pode é você cear o corpo de Cristo sem a intenção de ser transformado, sem a intenção de deixar o pecado, né? Não, você tem que vencer o seu pecado. Você tem que vencer as suas, né, mazelas. Você tem que vencer aquilo que tem te doído na carne. Mas veja, Jesus não acusou aquela mulher. Ele deu o maior ensinamento de que aqueles homens e aquelas mulheres exerciam de uma justiça como um trapo de imundícia. Eles escondiam os seus pecados, como diz, né? Como foi dito na palavra do Senhor em Isaías 64:6, somos como um impuro, somos todos como impuro, né? Somos como um impuro todos nós. Isso é todos. A palavra do Senhor não mente, somos todos como impuro. Todos os nossos atos de justiça, por mais que o homem queira exercer uma justiça, ela é falha, são como um trapo de imundícia. Porque o homem, desde o Velho Testamento, ele queria exercer da justiça com o outro. Mas se fosse um filho, um parente, quantos ali abafaram, esconderam, não colocaram para ser julgado, não colocaram para ser apedrejados. Mas quando é com um próximo, ele quer ali mostrar o pecado, ele quer descobrir aquela pessoa. Então, que nós venhamos entender que nós não podemos ser juízes, porque com a mesma justiça com que nós ali, com o nosso mesmo julgamento que nós julgarmos, nós seremos julgados, como diz na palavra do Senhor, né? Ali em Mateus 7:1-2, que diz: não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, será medido. Então, Jesus, ele quis mostrar para aqueles homens o quão hipócritas eles eram em exercer a justiça com o outro, mas quando é comigo, não, comigo é diferente. Então, que nós possamos entender, não importa quem são os acusadores, se Jesus te perdoou, não há condenação, né? Não há condenação. Se Jesus te perdoou, ergue a cabeça,
Não fique como humilhado, como, né, o rejeitado. Não. Jesus só diz, vai e não peques mais. Porque não tem como Jesus ficar nos advogando a todo momento pela mesma causa. Que nós possamos todos os dias falar, Senhor, eu quero ser melhor para a honra e glória do teu nome, amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigada pela tua palavra, obrigada pelo teu ensinamento, Senhor. Pai, guarda meu irmão, a minha irmã, tira toda e qualquer condenação, Senhor. Tira toda acusação contra o meu irmão, contra a minha irmã. Pai, no nome de Jesus, ajuda, Senhor, eles seguirem na caminhada, examinando a eles mesmos, Senhor. Que eles não venham, Senhor, expor outras pessoas, que assim como eles necessitam da misericórdia, eles também têm que exercer da misericórdia em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.